Pedir que você abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 24 em diante. Verso 24 diz: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos. E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Antes de nós adentrarmos propriamente na narrativa do texto, não sei quantos têm acompanhado aqui nas redes sociais ou nos telejornais, aquilo que vem sendo o crescimento do mercado do bem-estar. Tem até um nome em inglês chique para isso, mas como nós somos brasileiros que falamos a língua portuguesa, cabe-nos falar apenas o mercado do bem-estar. Dizem que esse mercado do bem-estar, ele cresce nos últimos anos na fração ou na casa dos trilhões. E aí dentro dessa questão do mercado do bem-estar, tudo a ver com aquilo que facilita a vida do ser humano, e isso é bom. E nesse facilitar a vida do ser humano, tudo aquilo que traz comodidade para a vida desse ser humano. E quem não quer comodidade aqui? Todos nós queremos a comodidade. O que me chama a atenção nessa reportagem desse crescimento do bem-estar, esse despertar da sociedade para querer viver em o bem-estar cada vez mais, não é o querer viver o bem-estar em si, mas é o extremo que isso se caminha. Querer viver o bem-estar, eu creio que deve ser o seu alvo e o meu alvo. Tá? Exemplo simples, né? Cada um aqui tem a sua prática. Né? Eu tenho buscado viver o bem-estar com todas as minhas limitações e fraquezas, fazendo as minhas caminhadas, as minhas pedaladas, as minhas corridas. Uso os aparelhos da pracinha que dizem que é para o idoso, que é de graça, que está aí aberto para quem quiser utilizar. Porque eu quero estar bem naquilo que se refere à oxigenação do meu cérebro, naquilo que se refere ao meu peso, que eu tenho que tomar cuidado, que eu ganho facinho. Eu gosto de estar bem fisicamente. Isso é o bem-estar. Aí, diante disso, a gente vê também, olha, precisamos cortar aquilo que mais engorda, aquilo que se come. E aí a gente vai deixando algumas coisas de lado. Né? No meu caso, eu venho aí tentando tirar o pãozinho francês, venho trocando o açúcar refinado por um açúcar menos calórico, e assim vai. Isso é natural. Gosto de ler para que possa viver o bem-estar. Gosto de estar informado, gosto de estar aprendendo cada vez mais. E assim você deve buscar o seu bem-estar dentro das suas realidades, dentro daquilo que te faz bem. Isso não é ruim, isso não é pecado, isso é bom e é necessário para a vida de cada um de nós. Mas a reportagem me chamou a atenção dos extremos, onde esse bem-estar ele é tão divulgado na mente da sociedade a qual eu fazemos parte, que querer viver o bem-estar é quase que não estar aberto ao problema, às situações adversas, a querer viver o bem-estar a todo e qualquer custo, onde ficar de alguma forma desconfortável vem contra essa ideia do bem-estar. Volto a dizer, aquilo que é extremo. E dentro dessa questão do bem-estar, que é a busca de cada um de nós, e precisamos viver isso, mas sem extremos, é que nós intitulamos a mensagem dessa noite como seguir a Jesus é ter razão para viver. Dentro da série de mensagem que nós estamos trabalhando alguns domingos, a despeito de sermos discípulos de Jesus Cristo, e hoje intitulando que seguir a Jesus é ter razão para viver.
Tem gente que acha que tem que buscar um monte de realização pessoal, ter o bem-estar, para ter significado na vida. E nós vamos ver que na palavra de Deus é diferente. Volte seus olhos ao texto da narrativa, verso 24, do capítulo 16 de Mateus. Então disse Jesus a seus discípulos, mas eu gostaria que você deixasse marcada essa narrativa e olhasse na narrativa paralela a ela comigo, lá no texto de Marcos 8, verso 34, para nós entendermos todo o restante da mensagem. Lembrando que os evangelhos sinóticos, eles se repetem em vários capítulos da palavra de Deus. Por isso que eu tenho dito, olha, eu estou pregando esta série de mensagens nessa narrativa, mas há outras narrativas no evangelho, conquanto fale um pouco diferente, mas trata do mesmo assunto. Eu quero que você ouça Marcos 8, verso 34, quando diz assim, é a mesma narrativa de Mateus 16, 24, tá? Mas olha o que tem aqui a mais no capítulo 8, verso 34 de Marcos. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, só isso, volta lá em Mateus 16, verso 24. Por que eu pedi para você olhar Marcos 8, 34? Porque tudo que Jesus fala nessa narrativa, ele não fala apenas aos seus 12 discípulos, aqueles que diuturnamente o seguiam. Jesus, ele convoca toda a multidão, e ele fala para a multidão e fala para os seus discípulos, aqueles que diuturnamente o seguiam. Eu sei que nessa série de mensagens é difícil nós não estarmos vivendo algumas repetições. Eu sei que talvez alguns vão falar assim, o pastor já pregou esse texto. Eu não preguei esse texto. Eu estou pregando textos, todos aqueles, buscando pregar todos aqueles que Jesus convoca as pessoas para serem seus discípulos. E aí há os paralelos em outros textos. E não tem como não repetir. E como Jesus está mais uma vez aqui cercado por outra multidão, que não é aquela multidão dos textos passados que nós pregamos, é uma outra multidão. As multidões estavam sempre em volta dele. Jesus, ele precisa repetir de novo, então. Ele se volta para os seus discípulos, convocando a multidão. E aí o verso 24 diz que Jesus passa a dizer a eles, olha, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo, gente, para me seguir, ser meu discípulo, é preciso algumas atitudes. Vocês precisam se negar e tomar a cruz de vocês. Que nós já falamos isso nas mensagens anteriores, que negar-se a si mesmo e tomar a cruz é colocar Jesus acima dos desejos pessoais de cada um de nós. É assumir a missão do reino de Deus em primeiro lugar. É isso que nós temos dito. Ou seja, dentro dessa fala de Jesus, de negar a si mesmo e tomar a cruz, é importante nós lembrarmos também e frisarmos o que não é tomar a sua cruz. E nós vamos dizer isso porque isso é corrente no meio evangélico e até fora dele. Quando algumas pessoas falam, todo mundo tem a sua cruz, né? Você já ouviu isso? Todo mundo tem que carregar a sua cruz. A pessoa nem sabe do que ela está falando. Porque quando Jesus fala, olha, você tem que se negar e tomar a sua cruz, não se trata de cada um ter uma cruz de desapontamentos com o marido que a mulher acha que ele é chato. Porque tem mulher que fala, meu marido é uma cruz na minha vida. E vice-versa. Ou então fala, os meus filhos, esse meu filho é uma cruz. Já ouviu aquela frase? Toda família tem a ovelha negra. A gente até rotula, né? E nós somos até racistas nessa frase. Por que não poderia ser ovelha azul? A gente sempre liga o negro com o que não serve, que é sujo, né? Então eu quero que aqueles de cor, igual eu, assim, marrom bombom para mais, não vejam isso como racista. Mas quando a pessoa fala, toda a família tem aquele rebelde. Ela fala, aquele filho é a cruz. Não, ele não é cruz. Ou então os filhos falam, o meu pai é uma cruz na minha vida, a minha mãe é uma cruz. Não, também não é cruz. Desapontamento não é cruz. Quando Jesus fala, tome a sua cruz, não se trata de cada um ter uma cruz por defeitos físicos. Tem pessoas que não conseguem lidar com aquilo que vem a ser um defeito físico nela, e ela fala, esse defeito físico é a minha cruz que eu tenho que carregar. Ou então a pessoa fala, aquele meu patrão chato é a minha cruz. Ou então fala, torcer para o time que nunca é campeão é a minha cruz.
Ou o outro fala, ser feio é a minha cruz. E etc, etc. Nada disso é cruz. Então, quando você ouvir alguém falando, na vida todo mundo tem a sua cruz, né? Perguntar para a pessoa, o que você entendeu por ter cruz? Jesus, ele repete, vocês têm que me seguir. E esse tomar a cruz é negar-se a si mesmo, é colocar o seu eu, morrendo lá. As nossas realizações pessoais não se tornarem em primeiro plano, mas Jesus sim ser primeiro plano. E tomar a cruz não é a mesma cruz que Jesus tomou, de morrer, porque nós não temos condição de morrer para salvar ninguém. Essa cruz é única de Jesus. Jesus está falando aqui a despeito de missão, o reino de Deus sendo colocado em primeiro lugar. E Jesus, ele volta para essa multidão, e no versículo 24, tanto para a multidão quanto para os discípulos, ele está dizendo, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí talvez algumas pessoas podem dizer, e você tem todo o direito de dizer isso, pastor, você já pregou esse negócio do siga-me nos últimos sermões. Eu estou tentando, com toda a minha miséria pecadora, ser fiel ao texto bíblico e a Jesus, que é o meu rabi, meu mestre. E Jesus, ele teve que repetir várias vezes para a multidão e para os discípulos, siga-me, siga-me. Eu não estou sendo repetitivo porque eu quero ser, eu estou fazendo pelo menos um pouquinho daquilo que eu vi que Jesus fez. E várias vezes ele teve que se voltar à multidão e aos discípulos e falar para eles, siga-me. E dentro desse siga-me, eu tenho orientado para que ouçam no canal da igreja, no YouTube, aquilo que se refere ao que eu vou lembrar um pouco aqui. O que significa esse seguir a Jesus? Que não é aplaudi-lo, não é achá-lo alguém alvo da minha admiração, mas é aprender dele. E esse aprender dele, quando Jesus fala siga-me, é aprenda de mim, que tem a ver com aquelas 3 expressões que nós usamos no hebraico na primeira mensagem. Quando Jesus fala, siga-me, ou seja, aprenda de mim, aprenda sobre o Beit Sefer, que era o ter quase que de cor a Torá, que são os 5 livros da Bíblia que formam o Pentateuco. Quando Jesus fala, siga-me, Jesus está dizendo assim, olha, aprenda de mim o Beit Talmud, que é continuar estudando e aprendendo e decorando o máximo de todo o Antigo Testamento. Mas quando eles estão com Jesus ali, tem a ver com o Beit Midrash, que é algo a mais que o Senhor está passando para os seus servos. E quando Jesus fala, olha, se vocês querem me seguir, não dá para ficar distante só admirando. Vocês precisam vir comigo e aprender de mim, para que vocês possam viver, e eu vou usar uma expressão aqui, que significa que é ortodoxos, para que vocês vivam ortodoxia, que nada mais é do que ser pessoas que conhecem a palavra de Deus profundamente, estudam a palavra de Deus e sabem defender a sua fé. Por isso são chamados alguns crentes ortodoxos. Há outras questões que eles são apegados, mas eu quero me pegar apenas a essa questão. Sigam-me e vivam esse aprendizado para que sejam pessoas profundamente conhecedoras daquilo que é o meu reino, daquilo que é a palavra de Deus. Mas também seguir a Jesus não apenas aprendendo aquilo que ele ia ensinando. E é tão importante você prestar atenção em algumas questões. Jesus, ele andava com os discípulos pela Palestina, nas ruas, nos montes, nas encostas. E Jesus, ele estava sempre citando o quê? As Escrituras. Jesus estava sempre citando a palavra de Deus. Qual? O Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento, o Evangelho, vai ser narrado bem a posteriori disso que Jesus está fazendo. E como que Jesus tinha condição de citar o Antigo Testamento? Nós falamos na primeira mensagem, Jesus como um judeu também, ele aprendeu, ele foi para a escola. Não, mas ele era o próprio Deus, ele sabia de tudo. Ele é 100% Deus, mas é 100% homem. Por isso que ele também vive a humanidade de algumas limitações, naquilo que se refere a sentir dor, naquilo que se refere a sentir sede, sentir fome. Jesus, na sua limitação enquanto homem, ele precisa orar ao Deus Pai para entender em que momento que ele vai aplicar a vontade do Pai. Jesus, então, ele é aquele que vai vivenciar também o Beit Sefer, o Beit Talmud, ele vai aprender a palavra. Por que eu estou te dizendo isso? Porque Jesus, ele está na rua, e onde estão as Escrituras? Onde estão os rolos, os pergaminhos? Eles estão no templo.
debaixo do cuidado dos fariseus, dos escribas, os copistas da lei. Estava na sinagoga, sob os cuidados dos dirigentes da sinagoga. Quando Jesus entrava na sinagoga aos sábados, ele abria o pergaminho, como o capítulo 4 de Lucas fala que o Espírito do Senhor está sobre mim. E aí depois ele continua dizendo, para pregar o evangelho. E aí ele encerra dizendo, porque assim diz o profeta Isaías. Por que Jesus diz isso? Porque lá dentro da sinagoga, onde tinha as escrituras do Antigo Testamento, estava o pergaminho, Jesus abria e lia as escrituras. Então Jesus, ele está na rua. Ele está sem pergaminho, ele está sem escrituras. De onde que Jesus traz em toda a sua lembrança tudo aquilo que ele fala para os discípulos? O ter aprendido e decorado a palavra de Deus dentro do Beit Sefer, do Beit Talmud. Ah, mas Jesus é o próprio Deus. Já expliquei da questão de 100% Deus, 100% homem. Vamos olhar um outro exemplo? Como que essa questão do aprender com Jesus é algo sério, viver essa questão da ortodoxia, do aprofundar-se na palavra de Deus? Nós não vamos abrir esses textos, não vai ficar muito extensa a nossa fala. Mas lembrando rapidamente, depois quem tiver dúvida me procure durante a semana. Estevão, o diácono cheio do Espírito Santo. Estevão também, como um judeu, é aquele que comprovadamente estudou a palavra de Deus. Ele tinha de cor vários textos, várias narrativas bíblicas. Porque como um judeu, ele passou pelo Beit Sefer e pelo Beit Talmud. Pastor, onde o senhor tem prova disso? Quando você abre o capítulo 7 de Atos, não abra agora, marque só capítulo 7 de Atos e lê durante a semana na sua casa. Estevão, ele está perante o Sinédrio. E Estevão, perante o Sinédrio, não tem acesso aos pergaminhos. Ele não abre o pergaminho perante o Sinédrio. Quando Estevão começa a levantar a sua defesa diante do Sinédrio, sabe o que Estevão faz? Ele faz um discurso, ele cita resumidamente o Antigo Testamento. Você vai ler isso, você vai comprovar, Atos capítulo 7. Ele vem falando sobre os homens de Deus, os heróis da fé que nós chamamos do Antigo Testamento. Vem falando do templo que fora construído por Davi. E vem falando que agora isso não é mais casa de Deus. Estevão, eu parei para fazer pergunta, falei, está aqui, porque esse cara não tem pergaminho, não tem nada. Como que ele fala de cor tudo isso? Se não basta Estevão, vamos para o Pedrão, o discípulo de Jesus Cristo. Pedro é aquele que agora está fazendo o Beit Midrash, o último estágio de um discípulo. Ele está em particular com Jesus. Mas antes dele estar com Jesus, ele passou pelo Beit Sefer, pelo Beit Talmud, que era o básico dos judeus. Pedro tinha de cor várias narrativas do Antigo Testamento. Pastor, como o senhor sabe disso? Marca aí para você ler. Atos capítulo 3. Ou capítulo 2, se eu não me engano. Mas você vai lembrar do episódio lá. Pedro, ele vai pregar e quase quantas mil pessoas convertem? 3.000. Você já parou para ler? E se não lembra, volta e leia durante a semana. O sermão de Pedro. Onde que Pedro está pregando? Na sinagoga? Não. No templo? Não. Pedro está na praça, ao ar livre, na rua. Porque o Pentecoste acontecera, o Espírito acabara de ser derramado sobre toda a carne, sobre todos que estavam ali. E aí Pedrão, movido pelo Espírito Santo de Deus, fora do templo, fora da sinagoga, com ausência de pergaminho de escritura, você olha lá toda a pregação de Pedro em Atos. Pedro, ele faz uma citação resumida do Antigo Testamento. Ele começa e vem falando todo o processo salvífico na promessa do Cristo. E ele passa e chega até Joel e fala, olha, isso que vocês estão vendo aqui, esse povo não está bêbado não. Isso aqui é promessa de Joel, aquilo que fora prometido que sobre toda a carne viria. Mas eu estou chegando no final. Pedro, ele faz um discurso de narrativa dos homens de Deus e a história do Antigo Testamento e prega naquele momento. O apóstolo Paulo, a mesma coisa. O apóstolo Paulo, ele ia à sinagoga para pregar aos judeus e depois ele ia à praça ou aos portos para pregar aos gentios. E todas as vezes que o apóstolo Paulo ia pregar, ele pregava as Escrituras. Agora, os pergaminhos e os rolos estão no templo, estão na sinagoga. De onde esses homens tiram isso?
apóstolo Paulo esteve aos pés de Gamaliel. Ele teve um discipulado especial. Depois ele vai ousadamente ser usado por Deus para pregar às pessoas. São questões que a gente vai passando por cima, não vai percebendo. Mas quando a gente observa a geografia dos acontecimentos, desses homens de Deus pregando, e historicamente você vê que eles não têm escritura nas mãos, e você vê como que eles conseguem citar as escrituras desse jeito. Porque foram homens que estudaram, que aprofundaram e que tiveram decor várias narrativas da palavra de Deus em sua mente. Por isso, quando Jesus se volta à multidão, voltando ao nosso texto básico de Mateus 16, verso 24, ele fala, olha, multidão e meus discípulos, se vocês querem vir após mim, vocês têm que se negar e tomar a sua cruz. Mas ele tem que dizer, e siga-me, dioturnamente, para que vocês possam aprender de mim. E no que vocês aprenderem de mim, vocês vão ter o que passar para as outras pessoas. Mas dentro desse aprender de mim, que significa dia a dia é estar com ele, nós chamamos de praxis, ou prática. Por que Jesus chama as pessoas para estarem com ele? Vocês vão aprender o que eu falo, e vocês vão aprender vendo o que eu faço. Para que vocês não apenas saibam falar, mas saibam fazer e façam. A única coisa que nenhum discípulo de Jesus vai fazer é morrer na cruz para salvar pessoas. Isso é só ele, exclusivo. E aí nós podemos resumir uma expressão aqui, que ser discípulo de Jesus é viver a ortopraxia. Não tem nada a ver com quiropraxia, com bico de papagaio, coluna, nada disso, tá? A ortopraxia é o crente, discípulo de Jesus, profundo conhecedor das Escrituras, que vive a prática das Escrituras que conhece. Ele sabe ortodoxia e ele pratica praxis. Agora, como que eu vou praticar se eu não aprender a teoria e se eu não aprender na prática? Por isso Jesus fala, siga-me. Não dá para ser online, não dá para ser EAD, tem que ser presencial. Nada contra o online ou EAD dos ensinos de hoje. Mas tem que ser do meu ladinho, vocês têm que ver como faz. Vocês têm que ver como que é lavar pé. E aí Jesus fala, vou lavar os pés de vocês. Vocês têm que ver como que é pregar o evangelho, como que é ter compaixão do pobre, do necessitado, como que é pregar também para o rico, que tem a sua vida presa ao dinheiro. Vocês têm que ver isso e sentir isso comigo. Vocês têm que ver como que é expulsar demônios, vocês têm que estar comigo. Então isso é ortopraxia. Por isso Jesus fala, vocês têm que me seguir, têm que vir comigo, estar comigo todos os dias. Isso é ser discípulo de Jesus. Não dá para ficar distante, apenas observando e olhando. Verso 25 e 26. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Versos 25 e 26. Quem for salvar a vida vai perder, quem for perder a vida vai achar. A princípio, uma contradição, dá uma confusão na cabeça da gente isso aqui. Salvar é igual a perder e perder é igual a salvar? Como isso? Salvar a própria vida é igual a buscar a autorrealização, naquilo que se refere à nossa vida aqui na terra. Jesus está falando daqueles que querem viver a sua realização no ter. Você que quer salvar a sua própria vida, buscar as suas realizações, Jesus está falando assim, você vai viver como aquele saco sem fundo. Sabe que você põe, nunca enche, está sempre vazando. Jesus está dizendo assim, olha, você que quer ter mais dinheiro, quanto mais você tem, mais você quer. Ah, você que quer ter mais poder, mais título, você vai querer mais poder e mais título. Ah, você que quer ter mais prazer pelo prazer, você não vai se saciar com esse primeiro prazer, você vai querer mais. Jesus está dizendo, vocês são vazios. E se vocês acham que a busca pela autorrealização é vocês ter vida, não é. Sabe aquela velha frase, talvez você já deve ter dito isso para o seu filho no momento de ira? Você nunca está satisfeito com o que você tem? Já disse isso? Mas talvez alguém já disse isso para você, né? Ah, quanto mais você tem, mais você quer. Você nunca está satisfeito com nada. Isso tem a ver com a insaciez humana.
esse saco furado. E quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Jesus está dizendo, vocês estão percebendo? Vocês não vão conseguir se realizar em vocês mesmos, nessas coisas terrenas. Tudo isso, Jesus fala, por isso que é perder a vida. Vocês estão investindo tempo em algo que é efêmero, é passageiro. Isso não é ganhar a vida, isso é perder. É correr atrás do vento. Mas quando Jesus fala no versículo 25 e 26, a palavra vida e alma estão ligadas. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. O que é perder a própria vida por causa de Jesus? É a abnegação. É não ver-se como prioridade, mas colocar Jesus como prioridade na vida. E isso que eu chamo, e o que Jesus diz, isso é encontrar a razão de viver. Isso é achar a vida. Isso é achar satisfação. Você vai se realizar sendo meu discípulo. Não é se realizando só com as coisas terrenas, porque elas passam. Mas o que eu proponho para você é ser meu discípulo, se envolver no meu reino, isso é eterno. E você vai ver como que isso é satisfatório. Lembra quando Jesus diz, a despeito de Paulo, Paulo, você vai saber o prazer que é ser perseguido por causa do meu nome. Mas como que Jesus está dizendo que alguém pode ter prazer em sã consciência em ser perseguido? Você vai ter prazer em investir a sua vida de fato no meu reino. Jesus deve ser a prioridade. E quando eu coloco Jesus como prioridade, eu encontro razão no viver. Eu acho vida. Eu acho satisfação. Por isso que nós vivemos em meio a uma sociedade insatisfeita. E se eu e você não tomarmos cuidado, nós vivemos em outros graus, mais ou menos, insatisfação. Mas que a gente nunca está satisfeito, nunca está feliz. Sempre precisa de mais, 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 mais. E sempre quando está buscando mais, é porque está faltando entender e se engajar em ser discípulo de Jesus. Um projeto que vale a pena. Você já viveu em algum momento da sua vida, ou ouviu alguém dizendo, quando a pessoa consegue fazer o bem para alguém, quando ela consegue ser resposta de Deus para uma vida, para um problema enorme, e a pessoa sai satisfeita. Você já sentiu essa satisfação? Quando você foi instrumento de Deus para abençoar alguém, tenta lembrar dessa satisfação. Tem algo que se compara a ela? Tem algo? Aquela bicicleta que você nunca ganhou e ganhou, aquela moto, aquele carro, é comparável a essa satisfação? Não, porque o carro fica velho, e aí vai querer um novo daqui a 4, 5 anos. Mas naquilo que se refere a ser discípulo de Jesus, ser instrumento de Deus, e se ver sendo usado por Deus para benefício de alguém ou de muitos, isso é uma satisfação. A gente fala, nossa, eu tenho razão de viver. Que alegria, que gostoso isso. E isso você e eu não precisamos sentir apenas de vez em quando. Que é o que a gente chamou nas mensagens passadas de discípulo esporádico. Discípulo de tempos em tempos, discípulo de vez em quando. Por isso Jesus fala, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me dia a dia. Nós podemos vencer isso todos os dias. Ter essa satisfação, ter esse prazer, porque nós vamos estar envolvidos num projeto eterno, que é o projeto de Jesus Cristo de Nazaré. É o projeto de Jesus. Eu quero que você ouça essa canção comigo, diante daquilo que é a razão do nosso viver, a razão do viver de um cristão que tem se visto como discípulo de Jesus Cristo. Seguir a Jesus é ter razão para viver. Ouça essa canção. Andam procurando a razão de viver. Neste mundo mal querem paz receber. Cruzam seus caminhos pensando achar algo que pra vida
andam procurando a razão de viver. Poderíamos dizer aqui, o segredo da felicidade, da satisfação humana, ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus. Esse é o segredo da satisfação. Se envolver. Pastor, mas eu sou crente, eu sou salvo. Eu não estou dizendo que você não é crente, não é salvo, querido. Por favor, não entenda assim. Pastor, eu tenho feito isso, aquilo, outro. Amém, glória a Deus. Não estou dizendo também que você não é discípulo porque não tem feito tanto. O que Jesus está nos chamando nessa série de mensagem é para que vivamos esse engajamento, esse discipulado, dia a dia. Porque quando a gente deixa de se envolver, quando a gente deixa de viver esse engajamento, a gente fica vazio. E a gente começa a tentar preencher isso com coisas, com ativismo. E a gente tem que inventar um monte de coisa para ficar feliz, satisfeito. Não, se envolva. E viva isso dia a dia. Sirva ao Senhor dia a dia. Verso 27 e 28, vou ler. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Essas duas narrativas falam de duas vindas. Nós vamos entender aqui. O versículo 28, na verdade, ele precede o 27, não na sequência aqui, mas na questão de fatos, né, de acontecimentos. Por isso que eu vou começar pelo 28. Alguns dos que aqui estão não passarão pela morte até que vejam o meu reino. O que Jesus está querendo dizer? Como assim alguns que estão aqui? Alguns quem? Alguns, versículo 24, quando eu pedi para você olhar Marcos 8, 34, a multidão e os discípulos de Jesus, ok? Então Jesus está encerrando aqui a conversa com a multidão, com os discípulos. Jesus se volta tanto para a multidão quanto para os discípulos e fala, olha, alguns de vocês, antes da morte de alguns de vocês, vocês verão o meu reino. Aí você pergunta assim, peraí, então Jesus está falando do quê? Da volta gloriosa de Jesus? Não, a volta gloriosa de Jesus é o versículo 27, que nós vamos olhar daqui a pouco para ele. Jesus está dizendo assim, olha, o meu reino que já foi inaugurado com a minha encarnação, e que está sendo certificado com a minha morte, e com a minha ressurreição. E Jesus, quando ele ressuscita, ele é direto assunto aos céus, ou acontece que um período de 40 dias? 40 dias Jesus fica na terra, aparecendo para os seus discípulos. Jesus fala, antes de alguns de vocês aqui, não vão morrer sem me ver antes. O reino de Jesus Cristo, ele é instaurado na sua encarnação. Por isso que ele fala, o reino de Deus já está entre vós, eu estou aqui. E com a morte dele, isso é certificado. Com a ressurreição, isso é certificado. E vai ser mais agora com a ascensão dele. Mas antes da ascensão, ele se mostra aos seus discípulos. Quem morreu então? Lembra do Judas Iscariote? Que entre esse espaço aqui ele foi e se infou? Judas morreu. Judas foi um dos que fez parte do grupo aqui que Jesus fala, no versículo 28 do capítulo 16 de Mateus. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Judas foi um que bateu com as 10. Que ele traz Jesus, nem vê Jesus sendo crucificado, muito menos ressuscitado, mas os outros discípulos vêm. Os outros vêm. Não sei se alguns da multidão morreram, o texto não deixa claro sobre isso, nós não vamos ficar conjecturando. O que Jesus está falando aqui é desse reino dele já inaugurado por ele. Que na sua morte e ressurreição os discípulos o viram. E agora ele vai ser assunto aos céus. E lá do trono dele, ele continua reinando gloriosamente com Deus o Pai. Versículo 27. Aqui sim a volta gloriosa de Jesus. Capítulo 16, verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Quando que a gente lê em 1 Tessalonicenses, Apocalipse, outros textos que falam da volta gloriosa de Jesus, sempre fala que ele virá com os seus, e os anjos tocando as trombetas.
o arcanjo. Jesus virá com todo poder e glória. Diferente de ter se encarnado numa manjedoura, num lugarzinho simplório, agora ele virá em glória com os seus anjos. E ele virá para encontrar com a sua igreja, com os salvos. E aí então ele vai retribuir a cada um conforme as suas. Pastor, mas a salvação é pela graça, por isso nós estamos falando que essa narrativa fala de chamado ao discipulado. Não temos dúvida que a salvação é pela graça em Cristo. Jesus está falando aqui de galardão, essa retribuição pelas obras, pelos feitos, pelo engajamento dos seus discípulos. Verso 27, está falando da premiação, do galardão, e diferente, viu, meus irmãos, não vai ser igual. Olha a particularidade do versículo 27, finalzinho do 27. Retribuirá a cada um conforme as suas, conforme a obra de cada um. Lembra quando Deus fala, a quem muito é dado, muito será cobrado. Conforme tudo aquilo que Deus deu condição para você e para mim, para realizarmos e para servirmos, é a essa medida que nós seremos cobrados. Jesus está falando para os seus discípulos. Eu quero concluir aqui a nossa reflexão. Ser discípulo de Jesus é viver não entristecido, não encabrunhado, chateado, murmurante. Aliás, dificilmente se verá um discípulo de Jesus murmurando, reclamando da vida. Porque discípulo de Jesus encontrou satisfação no viver. Ser discípulo de Jesus é viver com prazer, é viver satisfeito. Não porque ele tem, não porque ele é cheio de si, mas porque ele está envolvido num projeto eterno. Ser discípulo de Jesus é viver com prazer e satisfação, por não se tratar de um projeto humano que nunca satisfazem por completo. Aquilo que eu falei para você, eu falo para mim mesmo. Seja sincero com você mesmo, como eu busco ser comigo mesmo. Nós temos algo hoje, isso que nós temos hoje, amanhã já perde a graça. E aí a gente já quer outro novo. E depois de amanhã vamos querer outro novo. Essa é a nossa humanidade, miserável, pecadora. E vai ser assim até a volta gloriosa de Jesus. Mas quando nós nos envolvemos com o projeto divino, que não é efêmero, que não é passageiro, que ele é eterno, nós vivemos a satisfação e o prazer por estar envolvido num projeto grandioso, que é o reino de Deus sendo instaurado na face da terra, o qual você e eu fazemos parte como discípulos de Jesus. Esse reino que já foi inaugurado, e um reino que será para a eternidade. Quando nós nos envolvemos como discípulos de Jesus no reino de Deus aqui, nós não estamos nos envolvendo em algo que vai acabar quando o mundo acabar, quando nós morremos. Isso vai implicar na eternidade. Isso é tremendo. Esse projeto é eterno. E Jesus, ele olha para a multidão, verso 24, e para os seus discípulos, lembrando de Marcos 8:34, para entender que há multidão aqui no verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Nós queremos que o Espírito Santo de Deus continue a falar na sua mente, na minha mente, na alma de cada um de nós. E que tão somente a palavra de Deus, nada que porventura possa ter saído de mim, que sei que sou pecador, sou falho, sou humano, e pode sair de mim essas falhas, porque se eu não reconhecer isso, eu vou estar achando que eu sou o suprassumo. Por isso que eu oro sempre a Deus, Senhor, que fique apenas aquilo que é a tua palavra, na mente e na alma dos ouvintes. Aquilo que porventura possa ter vindo de mim, que Deus delete da mente e da alma de cada um de vocês. Mas aquilo que é de Deus, que haja corações, alma, mente aberta, receptível, aquilo que o Senhor tem te chamado e tem me chamado a vivermos. Salvos pela graça, glória a Deus, aleluia. Já somos discípulos de Jesus em algumas coisas que fazemos, glória a Deus, mas estamos sendo chamados para sermos mais, nos envolvermos mais. E a partir da semana que vem, eu não vou mais repetir isso aqui. Eu não vou falar mais negue-se, tome-se mesmo a sua cruz. A partir da semana que vem, nós vamos pregar, continuando essa série, a maneira prática, objetiva, direta, bem rasgada, aberta. Olha, ser discípulo de Jesus é fazer isso, desse jeito, dessa forma.
diante daquilo que a palavra de Deus apresenta o próprio Cristo fazendo. Na quinta-feira eu conversava com os irmãos, dentro do nosso curso de imersão bíblica, quando eu falava a respeito de um outro assunto que ligava com esse aspecto de ser discípulo de Jesus. E eu falava assim, olha, uma das coisas mais difíceis na nossa caminhada cristã é nós vivermos um momento onde tem que ter uma quebra de paradigma, desconstrução, onde a gente tem que olhar para a gente mesmo e falar, olha, eu fiz isso aqui com toda boa intenção, com todo amor, está certo em parte, mas tem coisa aqui que precisa ser revista, tem coisa que não está totalmente certa. Tem coisa que não está totalmente certa. E dentro desse nosso desafio de ser discípulo de Jesus Cristo, nós vamos falar de maneiras práticas, trazendo exemplos de hoje, aí, de como que nós vemos e olhamos essa sociedade. Como que eu e você? E aí, pastor? Fomos desafiados, ouvimos várias mensagens do que é ser discípulo, ouvimos desse aprendizado, da ortopraxia, ouvimos falar, ó Deus, a despeito de negar-se a si mesmo, ouvimos falar a despeito de tomar a cruz, e aprendemos o que não é cruz e o que é cruz, tá, mas e agora? Como que a gente, de maneira prática, objetiva, vai viver esse seguir a Jesus como discípulo dele de maneira mais engajada? De maneira mais engajada. Então, a partir do domingo que vem, nós vamos entrar nessa fase, nessa segunda fase da nossa série de mensagens, lembrando que nós vamos ter um culto muito festivo, muito celebrativo domingo que vem. Nós teremos 2 sacramentos sendo vivenciados, os 2 sacramentos que a Bíblia legitima virem de Deus, que é a ceia e o batismo. São os 2 sacramentos que a Bíblia legitima, a ceia e o batismo. Então, primeiro domingo do mês, nós vamos ter a Santa Ceia. Temos um grupo grande de pessoas que vão passar pelo batismo, outros vão professar a sua fé. Nós estamos trabalhando uma liturgia bem dinâmica, bem diferenciada, bíblica, mas bem diferenciada, para que seja uma festa. E nessa festa, vou aproveitar esse batismo, essa profissão de fé, a ceia, para trazer essa mensagem da segunda fase do ser discípulo de Jesus de maneira prática. Não falte, procure estar presente aqui, para que Deus continue a falar com você e comigo. É a nossa oração em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Todos de olhos fechados. Gostaria que você colocasse sua vida mais uma vez diante de Deus e que você orasse a Deus para que tão somente a palavra dele encontre lugar no seu coração, na sua mente, que haja abertura, disposição na sua vida. Seguir a Jesus é ter razão para viver. Seguir a Jesus é ter razão para viver. Nosso Deus e Pai, nós te bendizemos mais uma vez essa noite. Nós agradecemos ao Senhor por aquilo que o Senhor tem falado a cada um de nós. E nós te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito, que é Ele quem tem poder de nos convencer daquilo que a Tua palavra é, que o Teu Espírito continue a ministrar na minha alma, na minha mente, na alma e na mente dos meus irmãos e irmãs, para que haja o compreender da Sua santa palavra, para que haja, ó Deus, em cada um de nós, o render-se à Sua santa palavra, para que o mundo olhe para a sua igreja, não apenas como uma igreja que se reúne para os seus ritos, mas uma igreja que vai além dos ritos, que vai além dos cultos, para que o mundo olhe uma igreja inserida nele mesmo, nesse mundo, fazendo o que Jesus fez. É isso que nós queremos, Pai. É isso que nós desejamos, é isso que nós precisamos. Viver esse cristianismo que ultrapassa a religiosidade, onde o mundo de fato possa olhar para cada um de nós e ver o reino de Deus sendo implantado por onde nós passarmos. Cada um de nós. Cada um de nós. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, o consolo e a capacitação do Espírito Santo de Deus para sermos discípulos de Jesus Cristo de Nazaré, seja sobre a minha vida, sobre a sua vida, hoje e até a volta gloriosa de Jesus. No nome de quem nós oramos. Amém e amém, Senhor.